comprovando que a Bíblia é a Bíblia e ela verdadeiramente é a inerrante ou inerrável palavra de Deus. Não erra, não tem como errar. Então observe que é o seguinte: primeira coisa que você tem que guardar no teu coração, a Bíblia é a palavra de quem? Não te ouvi. A Bíblia é a palavra de Deus, e nela deve estar toda a tua fé. Ela é o nosso guia de fé e prática. Eu vou falar um pouquinho daqui para frente com você sobre isso. Mas primeiramente só queria trazer alguns dados que você pode anotar. Você pode anotar. A maioria dos filósofos que a gente conhece aí, Aristóteles, Platão e por aí vai, os estudiosos só encontram às vezes 5 cópias dos escritos deles, 10 cópias, 15 cópias, e isso ainda uns 500 anos, diga 500 anos depois. Isso. A Bíblia, só o Novo Testamento, não vou nem falar do Antigo, porque o Antigo tem muito mais, mas só o Antigo Testamento tem 5.700 manuscritos em grego. Quantos que eu falei? 7.000 e... Melhor dizendo, 5.700, só em grego. E foi 25 anos depois do que aconteceu, já tinha alguém escrevendo. Por que eu estou te falando isso? Além disso, em outras línguas tem mais de 9.000, diga 9.000. Lá fora os cientistas acreditam em Aristóteles, Platão, que só tem quanto? 5, 15. Mas eles não acreditam na Bíblia, que tem quanto? 5.700. De outras línguas, 9.000 pergaminhos ou manuscritos, cópias. E essas cópias mostram a veracidade, a verdade do texto bíblico. Você que é alguém bem envolvido, bem informado nas ciências, glória a Deus, estude bem. Mas cada vez que os cientistas mais estudam sobre a palavra de Deus com olho crítico, mais eles encontram uma coisa. Me pergunte o quê? Não ouvi, diga o quê? Verdade. A maioria das profecias do Antigo Testamento já se cumpriram. Outras estão se cumprindo. Hoje, se você pesquisar sobre o mar de sal ou o mar morto, uma profecia antiquíssima de Ezequiel, mais de 3.000 anos atrás, essa profecia está se cumprindo nos dias de hoje. Está tendo uma transformação lá, aonde havia uma água seca, uma água salgada, só não tinha vida. Diga, não tinha vida. Agora em volta, em torno dele, está se criando bacias de água doce. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque isso é a palavra de Deus se cumprindo hoje, mais forte, mais forte. Aleluias! O celular que você segura é a multiplicação da ciência. O 5G, o 6G que já está chegando aí, tudo isso é a multiplicação da ciência. Robôs, tudo isso é a multiplicação da... Enquanto o homem está achando que está crente, que está abafando, Deus já falou disso há muito tempo. Muita coisa que você está vendo hoje, pai contra filho, filho contra pai, isso já está escrito há muito. E tudo isso comprova a veracidade e a verdade que é na palavra de... Por isso que ela é nosso guia de fé e prática. Fé por quê, pastor? Porque ela nos mostra no que crer. A gente não crê em tudo, a gente crê naquilo que está escrito. Porque essas palavras foram inspiradas por vários homens em diversos séculos diferentes, mas elas, olhem para cá, elas coadunam. Diga comigo, elas combinam entre si. Às vezes a gente faz aqui um telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio? Normalmente, como resultado, dá tudo o quê? Errado. Dá tudo errado, irmão. Não vem com essa história que dá tudo certo, não. Porque começou falando ali melancia, lá na última parte já está falando abóbora. Estou mentindo? Você já brincou desse negócio? Não brincou? Quem já brincou? Dava tudo errado ou não dava? Dava, irmão. Lá depois pegou o telefone sem fio. Agora eu quero uma explicação. Como que tantos homens em locais diferentes, tempos diferentes, famílias diferentes vão escrever coisas muito unidas, ligadas, que combinam entre si? Só pode ser uma coisa: o Espírito Santo o autor foi o mesmo. Os escritores podem ser variados, mas o autor é o conhecido meu, o seu Espírito Santo. Por isso que eu não posso levantar dúvida acerca da palavra de... Está escrito. Jesus disse: vocês julgam que das sagradas escrituras vem a vida eterna, e vocês pensam bem. O que vocês precisam fazer é estudá-las.
Jesus disse para outros: vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de quem? Quanto mais você quer ser bem sucedido, você precisa se debruçar, você precisa buscar entender, diga entender, as Sagradas Escrituras ou a palavra de... Não perca tempo nisso. A minha, a sua confiança tem que estar na palavra de... a Bíblia. Você pode repetir comigo, diga: a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Por isso que Jesus venceu todas as tentações em Mateus 4 e Lucas 4, dizendo: está o quê? Escrito. Se fosse um texto vazio de revelação ou de poder, o diabo continuaria ali, sim ou não? Sim. Jesus teria sido derrotado. Mas entenda uma coisa, até numa vírgula da Bíblia, ali tem unção e poder para libertação e cura, para transformação, para prosperidade. Por isso, irmão, nunca faça pouco. Pastor, mas eu vi o cientista, o teólogo. Irmão, tem muita gente que está vivendo uma vida miserável porque não acredita na Bíblia. Pessoas que estão, me perdoe falar, às vezes até assentadas em púlpitos, mas que só estão ali por causa de um salário que recebem ou por conta de uma honra que recebem do homem. É verdade, tem muita gente hoje assim nas igrejas por aí. A pessoa é até um teólogo, mas ele não acredita mais na palavra. Mas não porque a palavra falhou, não, mas porque o coração dele se desvia. Em algum momento, olhe para cá, irmãzinha, irmãozinho, Jesus está falando com você. Em algum momento essa pessoa deu lugar a quem, pessoal? Não dê lugar a Satanás. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, tem tudo que você e eu precisamos para a nossa salvação. Tem tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos, valentes, pessoas que conquistam, que vão avante, que vencem. Diga a glória a Deus. Agora, se está faltando algo do Eliezer, a culpa não é da Bíblia, nem de Deus. A culpa é minha. Eu preciso meditar mais na palavra. Salmos capítulo 1, Josué 1 e Deuteronômio também vai falar algo parecido. Você precisa meditar. Sim ou não? Sim. Porque quanto mais meditarmos na palavra, diga palavra, observe que a modernidade faz de tudo para que você não medite. Instagram, Facebook, por aí vai. Rouba tempo ou não rouba? Sim ou não? Toma tempo ou não toma? Mas é para você não ler o quê? A Bíblia. Porque dela vem a vida eterna, dela vem a salvação, dela vem o resgate, dela vem a vitória. Diga glória a Deus. Por isso que você e eu precisamos dedicar mais tempo nisso. Porque quanto mais meditação, mais iluminado você será. Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo 105. Abra aí por gentileza, bote na tela para mim por gentileza. Salmo 119, versículo 105. Vamos lá. Eu disse também que ela é um manual de prática. Por quê? Porque através dela a gente entende e a gente aprende a proceder para sermos mais que vencedores e bem-sucedidos. Ela nos ensina o caminho que deve ser seguido. Diga glória a Deus. Então vamos lá. Salmo 119, versículo 105. Leia comigo. Lâmpada para os meus pés e a tua o quê? Então, em primeiro lugar, lâmpada, porque ela me mostra onde eu estou. Segundo, e luz para o meu, ela aponta o caminho para onde eu tenho que ir. A pessoa que recebe a iluminação da palavra, ela nunca estará perdida. Quem recebeu isso aqui, diga glória a Deus. Se em algum momento você e eu estamos perdidos, é porque está faltando Bíblia. Está faltando palavra de quem? Eu amo louvor. Há muitos anos atrás eu fui ministro de louvor, abria reunião, tocava instrumento. Mas irmão, louvor é maravilhoso. Está perto de Deus, aquela prisão gostosa. Mas nada substitui a palavra de Deus. Os crentes gostam muito de louvor e pouco de Bíblia. Você deve conhecer pessoas assim. Irmão, eu sou ministro de louvor, é quase que do ventre da minha mãe. Mas a coisa mais importante que eu tenho que me apegar é a palavra. Você vai ver os maiores louvores que ajudaram você em algum momento, foram louvores que foram formados em cima da palavra de Deus. É alguém que estava cantando a Bíblia. Por isso que mexeu com você. Por isso que te fortaleceu. Porque era justamente a pessoa cantando a palavra de quem? Senão não ia ser nada, irmão. Como a gente vê, quem já ouviu umas canções aí que o pessoal canta, você não sente nada.
Meu irmão, você não recebe nada, não tem uma mensagem, é só um chororô, é uma dor de cotovelo, ou uma mensagem assim motivacional. Quem tem percebido isso em algumas músicas de hoje aí no Evangelho? Quem já percebeu? Música gospel, né, que eles falam. Tem percebido isso? Se ouve logo, não fala. Agora tem uma música de... Quem já ouviu aquelas músicas da harpa? Quem? Irmão, você até chora. Estou mentindo? Não. Se ouve um negócio, você começa a sentir o Espírito Santo te envolvendo. Por quê? Porque estão cantando a palavra. Quem canta a palavra vai trazer edificação. Você pode aplaudir a palavra de Deus, que é poderosa. Bem forte, irmão. Pode ser mais forte. Aleluia! Hebreus 4, versículo 12. Vamos lá, Hebreus 4, versículo 12. Vai dizer o seguinte, bote na tela, Hebreus 4, 12. Porque a palavra do homem, isso? Não, a palavra de Deus, primeiro, é viva. Então, onde ela chega, ela traz vida e vida com... Ela começa a operar em mim e você. Ela está operando agora e trabalhando em mim e você. Diga glória a Deus. E eficaz, porque ela serve para tudo e para todos. Seja qual for o teu problema e a tua situação, a palavra de Deus sempre trará solução. Dá para repetir, seja o teu problema ou a tua situação, a palavra de Deus sempre trará solução. Continuando, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela alcança o que o homem natural não pode alcançar. Por isso que um dia desse eu estava aqui, um culto de sexta-feira, a irmã contou o testemunho. Os profissionais da medicina se prepararam para abrir a pessoa lá para fazer a operação. Eram pedras que eram necessárias serem arrancadas. Pedras, não me lembro agora se era no rins ou na vesícula, não lembro. Acho que era no rins. Eles prepararam tudo, fizeram os exames, levaram a pessoa para a mesa de operação. Só que tinha um familiar dela orando por ela. Aclamando muito mesmo, invocando o nome do Senhor. Meu Deus, eu creio na tua palavra, orando a palavra de Deus, falando, Deus, está escrito, a tua palavra me garante, eu não aceito esse negócio, transforma agora, Jesus. E resume, irmão, abriram a pessoa lá, abriram. Os profissionais começaram a abrir tal, mas quando abriram o rins, não tinha o quê? Nada. Deus tinha curado completamente, as pedras foram desaparecidas. Desapareceram, Jesus curou. Você pode aplaudir mais uma vez Jesus por isso? Aleluia! Ela alcança o que ninguém consegue, o quê? O que o homem diz é impossível, a palavra de Deus vai lá e faz. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus Todo-Poderoso. Leia comigo ali, qualquer espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, então ela trata emoções, sentimentos, diga graças a Deus, e das juntas e medulas, e é apta para discernir, ouça isso, quem mais recebe palavra, quem mais busca entendimento da palavra, tem discernimento, para separar os pensamentos e as intenções da onde? Do coração. A pessoa logo vê se alguma coisa é de Deus ou é de quem? Do diabo. Ela percebe logo, ela vê logo, não, isso daqui não é de Deus. Quanto mais, pode notar isso, preguei um dia desse ainda, nós estamos na quarta-feira. Quanto mais a gente está ligado na palavra de Deus, aquele tempo você está lendo muita Bíblia, meditando, orando, irmão, você percebe logo se alguma coisa é de Deus ou é de quem? Para de ler Bíblia, você perde o entendimento total. Irmão, pode estar a verdade na tua cara, você não entende nada, você não enxerga nada. A gente, ouça isso, irmão, a gente acaba sendo às vezes ludibriado por falta dessa meditação mais profunda. Isso é algo que às vezes tenta assolar a mim e a você. Às vezes a gente pensa que não está precisando tanto e está, irmão. Porque eu ouço uma coisa, quando o diabo está muito quieto, é porque ele está tramando alguma coisa contra você. Não acha que ele foi para férias, pastor, eu tive de férias esses dias, meu irmão, tu acha que ele tirou férias? É ruim. Ele não vem ensinando a matar, roubar e o quê? E ele brada como o quê? Leão, buscando a quem possa, só está procurando. Quando ele encontra ele uma brecha, ele vai tentar. Cuidado com as ligações de celular. Cuidado com o pessoal que diz que é do banco, que é de alguma coisa, pedindo seus dados pessoais. Vira para o teu irmão e diga assim, ó, vigia. Vigia, irmão, não dê lugar a quem, pessoal? Tem muito certinho aí tentando roubar a nossa bênção, mas não vou roubar não. Maior é aquele que está em nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então aquele que tem a palavra tem tudo isso que a gente está vendo. Discernimento, operar de Deus é maravilha atrás de maravilha. Diga aleluia. Continuando esse entendimento, vem comigo rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. É Lucas capítulo 17, versículo 32.
A palavra de Deus nos mostra exemplos. Diga exemplos. Não te ouvi, diga exemplos. Isso. A palavra de Deus vai nos mostrar exemplos, tipo padrões de comportamento. Alguns devem ser imitados e outros o quê? Evitados. Vamos lembrar uma coisa? É Lucas 17, versículo 32. Lê ali comigo rapidinho. É simples, ó. Lembrai-vos da mulher de quem? A frase é muito simples. Quem lembra da mulher de Ló? Você acha que aquilo está na Bíblia à toa? Aquilo foi um exemplo. Um exemplo do que você não deve o quê? Fazer. A Bíblia está cheia disso. Quanto mais a gente se debruça sobre ela, a gente tem que estar com esse olhar. Às vezes a pessoa está lendo a Bíblia como se fosse um livro o quê? Comum, não. Eu preciso, calma aí, Espírito Santo me mostra. É uma frase simples, irmão, mas essa frase mostra tudo. Não está apegado às coisas humanas, naturais. Não olhar para onde? Não te ouvir, não olhar para onde? Posso ficar preso ao passado, às coisas que passam. Eu preciso olhar para onde? Eu preciso avançar para onde? Essa frase fala muito a você, sim ou não? Sempre a Bíblia terá uma revelação do que deve ser feito ou do que deve ser evitado. Por isso que ela é o nosso guia de fé e prática. Eu aprendo ali o que eu tenho que fazer e o que eu não devo o quê? Fazer. Se eu quero ser bem sucedido, é só seguir alguns exemplos. Vou te dar um exemplo. Você pode colocar aí Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos colocar aí. Bota aí Hebreus 11. Bota o versículo, deixa eu ver, o versículo 5. Não, bota o versículo 7. Bota o 7. Hebreus 11, 7. Bota aí, por favor. Vamos ler ali comigo. Vai anotando. Você vai ver aqui, ó. Pela fé quem, pessoal? Não te ouvi. Pela fé quem? Olhe para cá. Esse capítulo é marcado por vários exemplos. Pessoas que pela fé, elas venceram tanta coisa, irmão. Quanto mais a gente meditar ali, a gente vai ter exemplos do que deve ser feito. Quem começa a procurar exemplos, bons exemplos na Bíblia, nunca viverá uma vida derrotada. Você vai encontrar na Bíblia exemplo de mulher de Deus, mulher virtuosa, mulher sábia, de homem poderoso, de homem forte, de homem de Deus. Sim ou não? Sim. Agora olhe para cá. Por que às vezes a gente está seguindo maus exemplos? Porque está faltando Bíblia. Está faltando uma meditação mais profunda. Às vezes a gente está seguindo uma pessoa lá no trabalho todo errado, na escola fazendo os troços todo errado, porque a gente não lê Bíblia, irmão. Está faltando às vezes isso, a gente está como aquela música, né? Agora, não lembro se era Skank, não lembro mais, mas uma música que dizia assim, ó: entrei de gaiato no navio. Eu não lembro quem cantava esse troço, não. Paralama do Sucesso. Tem gente assim, irmão, é crente, está com a Bíblia aqui debaixo. A Bíblia não é desodorante, é? Não, irmão. Pior que hoje nem debaixo do braço a gente está carregando mais. Antigamente você via alguém indo para a igreja, como que ele ia? Com a Bíblia onde? Parecia até um requissona, né? Hoje em dia não, a Bíblia na maioria das vezes está no celular. Está faltando esse contato. Vira para o teu irmão e diga assim, ó, tem que ter mais Bíblia, tem que ter mais meditação, irmão. Se a gente está seguindo a pessoa errada, é porque a gente não está seguindo os bons exemplos da palavra de Deus. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Continuamos no entendimento. Vamos ler aqui agora Romanos 15, versículo 4. Ó, vai procurando aí. Romanos 15, versículo 4. Olhe para cá um pouquinho, você já achou? Não? Se precisar de uma ajudinha, pede ajuda aí ao obreiro que ele vai te ajudar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Como que você lê a Bíblia? Você sai lendo? Por isso que muita gente não entende o quê? Primeira coisa que você tem que fazer é uma pergunta para você quando você lê algum texto. O que isso está me falando? O que esse versículo está me dizendo? O que eu estou entendendo disso aqui? Exemplo ali, pela fé, a gente viu, pela fé ele vai fazer alguma coisa. A outra lá, lembrai-vos da mulher de quem? Então eu preciso entender, o que isso está me... Pastor, não estou entendendo nada. Então pesquisa sobre o assunto. Quem foi a mulher de Ló? O que ela fez na Bíblia? Hoje você tem uma ferramenta muito boa, o Google. A gente procura no Google um monte de coisa. Quem costuma fazer isso? Espirro, nariz vermelho, dor de cabeça. Faz ou não faz? Dorzinha no dedinho, mindinho do pé. Meu Deus. Você ainda bota assim, qual o remédio? Estou mentindo? É desse jeito mesmo. Ó, só não faz o seguinte.
Qual é a minha sorte para hoje, horóscopo? Esse não pode não, porque está amarrado. Você não faz, não, está repreendido. Você é de Deus. Quem é de Deus aqui, diga aleluia. Mas a gente usa o Google para tanta coisa, hoje usa para coisa que presta. Quem foi a mulher de Ló? Vamos lá. Ih, está aqui, ó. Vamos lá. Gênesis. Aí você vai lá, você procura. Você vai vendo. Agora, então vamos lá, pergunta. O que isso está falando para quem? Segunda pergunta que você vai fazer. O que eu vou fazer agora com essa palavra? Como que eu pratico? Como que eu coloco em prática esse princípio ou entendimento? Um princípio que eu recebo da mulher de Ló. Não olhar para onde? Eu preciso o quê? Avançar. É um princípio bíblico. Paulo vai dizer isso lá na frente, deixando as coisas que para trás ficam, prossigam em direção a palavra de Deus sempre vai ter alguma coisa a te dizer. Nunca que você vai ler um versículo, irmão, vou te dar um exemplo, a genealogia, negócio que todo mundo pensa, genealogia, meu pastor, que negócio é isso, negócio chato, nome atrás, até ali, irmão. Quer ver um texto que vai dizer, e ali Davi, e aí concebeu Betseba de Davi a Salomão, mas vai dizer assim, Betseba que era mulher de quem? De Urias. A Bíblia não passa panos quentes em mim. Até numa genealogia você vai ter uma mensagem. Vou te dizer outro. E ali Raabe deu a luz a fulano, mas Raabe era uma prostituta. Todo aquele que vier até Cristo receberá uma nova vida. Uma prostituta pode entrar até na genealogia de quem? De Cristo Jesus. De uma mulher desonrada se torna uma mulher o quê? Honrada. Basta você pedir entendimento. Eu preciso entender. E agora? Como que eu vou colocar isso em prática? Pergunta. Você está lendo agora, ouvindo essa mensagem, você já tem que começar a se perguntar, o que isso está falando para mim? Que eu preciso ler mais o quê? Eu preciso meditar mais o quê? Eu preciso acreditar em quê? Então, como que você vai colocar isso em prática hoje? E pastor, hoje eu já sei, vou fazer isso, 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 amanhã de novo isso. Mas e aí, vai ler a Bíblia ou não vai? É sobre isso que estamos falando. A Bíblia sempre trará uma transformação e apontará uma decisão que tem que ser tomada, uma atitude nova que nós temos que fazer. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus, que é isso, é para isso que ela funciona. Mais forte, ela sempre mostra o caminho. Vamos lá, Romanos 15, versículo 4, vai dizer assim, ó. Porque tudo que dantes foi escrito, ó, tem muita coisa escrita. Eita, Jesus, o que aconteceu com o dedo dele? Ajuda lá, Jesus. Volta aí, irmão, o que aconteceu? Isso. Tem que orar mais pela comunicação, pessoal. Vamos lá. É escrito para o nosso quê? Irmão, ouça isso, jovens, não tem nada por acaso na Bíblia. Nada. Se alguma coisa não caiu de paraquedas, Deus deixou aquilo escrito para te ensinar alguma coisa. O problema às vezes é que a gente está vivendo e não está ali procurando o entendimento, o princípio. Não está entendendo, não está buscando o entendimento. Deus, o que o Senhor quer me ensinar nisso? Não, a gente passa por cima de tudo. A gente sai passando, tem umas palavras que você não entende. Aí você não busca entender no dicionário. Como? Não vou nem perguntar quem já fez. Pastor, tem as palavras difíceis na Bíblia. Não, tem outras versões mais fáceis às vezes. Mas o que a gente faz? A gente pensa que isso daqui não é importante. Meu irmão, tudo, diga comigo, tudo é importante. Na Bíblia tudo é importante, irmão. Por que está acontecendo? Onde está acontecendo? Quem está fazendo? Por que está fazendo? Eu não posso encarar um texto bíblico. Não, qualquer coisa serve. Não, ali está a vida e vida com amor. Eu preciso me dedicar àquilo ali. O missionário diz uma coisa, às vezes você vai estudar um versículo, mas se você estudar de coração, não vai fluir vida ali para você. Você vai ter uma transformação, uma direção através daquele versículo. Diga glória a Deus. O texto está dizendo, para o nosso ensino foi escrito. Deus não deixou por acaso, foi para ensinar a mim e a você. Diga glória a Deus. Para que pela paciência e consolação da onde? Então preste atenção, se está faltando paciência, e se a pessoa está muito alvoroçada, não tem uma consolação, não tem uma solução, está faltando o quê? Bíblia. Se falta paciência, porque toda vez que eu vou para a Bíblia, eu vou receber paciência, capacidade de esperar, porque Deus vai fazer e vai cumprir na minha vida. O texto ainda vai dizer que Ele vai me dar esperança. Quando você encontra alguém, e aí como que está? Está tudo ruim, está muito péssimo, está faltando Bíblia.
A pessoa vem na igreja, ela vai dizer glória a Deus, ela até canta louvor na casa. Fico feliz em vir em tua casa. Mas falta o quê? Bíblia. Quando a luta vem, irmão, já era, pau. Não tem ali aquela arma, aquele subsídio para enfrentar aquela tentação. Você e eu precisamos das Sagradas Escrituras todo dia. Sacode o teu irmão e diga assim: todo dia, toda hora. Irmão, não tenta tirar férias da palavra. Você e eu precisamos da palavra de Deus. Quem entende isso, diga aleluia. Então veja que através da paciência e consolação das Sagradas Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Se avalia hoje, irmão. Se avalia a cada dia. Quem tem carro aqui? Quem tem carro, levante a mão. Quem não tem carro, levante a mão. Deixa eu profetizar, você vai ter carro, você vai ter carro, você vai ter carro em nome de Jesus. Carro não é um item de luxo. Hoje em dia é uma necessidade. Mas além do carro, Deus vai te dar a condição de sustentar um carro, porque é outra família. Quem recebe a bênção, diga glória a Deus. Ei, quem lê a Bíblia crê em prosperidade, em cura, em libertação, em transformação, crê em tudo que está escrito. Tem muita gente hoje que está sendo enganada, está sem esperança. Você fala assim: aí, como está o teu filho? Meu filho está indo para o inferno. Tem gente. Quem já encontrou uns crentes assim? Quem já encontrou? Você pergunta: e aí, como está assim? Eu estou quase morrendo. Eu estou sentindo que eu vou morrer nesse troço. Tem gente que é muito negativa, está sem esperança, está vazio. É como alguém que está dirigindo. Tem uns pessoal que é meio. Já viu? Olha para cá. Você que é motorista, você está dirigindo, irmão, você tem que estar de olho no ponteiro do quê? Da gasolina, do combustível, sim ou não? Tem gente que já está a luzinha amarela ou vermelha, apareceu lá. Significa que entrou onde? Na reserva. Mas o cara sempre pensa: vai dar mais um pouquinho, vai dar mais um pouquinho. Daqui a pouco o carro faz o quê? Você já viu quantos de crente que está parando? Pessoa que cantava: bendito é o nome do Senhor, bendito. Só que faltou Bíblia para ele. E onde falta a Bíblia, falta a paciência. Daqui a pouco está tendo divórcio. Porque para se manter casado tem que ter paciência. Tem que ter. E muita. Muita, né? Vai, irmão, viu? Quantos anos de casado, irmão? Fala para mim. E perdeu até as contas, viu? Não perco nada. Quantos anos então? Fala para mim. 34 anos. Vamos aplaudir a Jesus por esses 34 anos. Glória a Deus! Quem tem mais anos de casado aí? Quem tem mais anos? Jesus, tem que ter paciência ou não tem? Tem que ter, irmão. Fala a verdade, teu marido é uma bênção, mas para aturar o marido tem que ter paciência. O esposo também, a esposa é uma bênção, mas para ele aturar tem dia que a gente acorda meio o quê? Acorda, o negócio é... Mas tem que ter paciência. Por isso está tendo um divórcio, está faltando o quê? Bíblia. Por isso que as pessoas estão tão de coisa. E aí, como que está? Não, estou meio triste. Por quê? Não sei. Está faltando Bíblia, irmão. Irmão. Você já viu como que essa fase da humanidade, as pessoas, as doenças do século, depressão, esses negócios estranhos, crise de pânico, medo. O medo vem pela ausência da revelação da palavra de Deus. Fé. A fé, Romanos 10:17, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de quê? A fé é algo positivo, te leva para frente. A fé te faz andar por cima das águas. A fé faz com que o mar se abra. A fé anula o medo. Se o medo está maior, é porque a Bíblia está menor. Vou fazer uma pergunta para você. Qual tem sido o tamanho da tua Bíblia? Tem ficado menor do que o teu medo ou maior? Tem sido maior ou menor do que a tribulação que você está vivendo? Pastor, estou pensando em largar tudo. Está faltando Bíblia para mim e para você. Aleluia. Em Atos 16, o Paulo está trancado, está amarrado lá, está chicoteado, as portas estão todas lascadas, o cara está lá dentro de uma fossa, passando rato, barata, fezes de um lado, urina de outro, fedorento, terrível, e ele não está ali por causa que roubou, nem matou, nem prostituiu, está aqui porque pregou a palavra de quem? E o cara está louvando e orando a quem? Ai, irmão, tem alguma coisa errada às vezes com a gente. Eu estou entendendo hoje, está faltando o quê? Bíblia. Por isso que tudo vai fazer de uns negócios aí para você olhar muito lá para o Big Brother, para a novela.
E aí você passa os 3 horas ali na frente, e quantos versículos você leu no dia? E não é ler não. Quantos versículos você entendeu e tirou uma verdade prática? Porque me perdoe falar, eu posso falar assim ou não? Não é só ler, pastor, li 32 versículos. O que você entendeu? O que você trouxe para a sua realidade? Jovem, o que você entendeu daqueles versículos tudo? Não, pastor, eu vou fazer o meu devocional. Terminou o devocional. E aí, qual é a mensagem que Deus te deu? O que você entendeu? O que você vai aplicar? Não pode ser nada. O Espírito Santo habita em mim e você. Diga glória a Deus. Só que a gente tem que dar um sinal para o Espírito Santo. Eu estou aqui para receber uma direção de quem? Ele vai falar com você. Aplauda ele bem forte, querido. Aplauda bem forte. A palavra dele funciona ainda. Diga glória a Deus. Vou concluir com você agora. Então, nada é por acaso. Tiago 1, versículo 25. Que a gente precisa atentar mais é para os princípios bíblicos. Um dia desse eu estava fazendo um devocional com a minha esposa lá em Provérbios 7. Falava da mulher prostituta, a mulher adúltera. Irmão, como Deus falou no nosso coração ali, foi muito forte. Porque a mulher, não é só a mulher, é o homem, é tudo. O inimigo usa aquela pessoa, e todos aqueles que entraram naquele caminho ali, entraram no caminho de morte. Ela já tinha várias vítimas. Pastor, que princípio é esse? Santificação, sem a qual ninguém verá o quê? O Senhor. Esposa de um só marido, marido de uma só. Pastor, mas o senhor é casado, e as esposas do senhor é casada são pastores, sim, mas é um homem ou uma mulher. De carne o quê? E osso. Tem que estar firme na palavra de quem? De Deus. A gente tem que prestar mais atenção no princípio. O que está dizendo ali? Do que eu posso aprender ali? Preste atenção nesse versículo. Tiago 1,25. Aquele que atenta, que presta atenção bem, para a perfeita lei do quê? Da liberdade. Não te ouvi. Perfeita lei do quê? Então observe o seguinte aqui, irmão. Tem princípio bíblico ali para você. Jovem, toda vez que você... Olhe para cá, irmãozinho, pode conversar. Agora é hora de prestar atenção na palavra. Toda vez que você abrir a Bíblia, entenda uma coisa, tem um princípio ali para te ensinar. O Brasil sofre hoje, há alguns anos já com problema. Me pergunte qual? A maioria dos alunos da escola não consegue fazer uma interpretação de texto secular. Imagina espiritual. Mas a Bíblia não é um texto secular. Não. A Bíblia é um texto espiritual. Já vi pessoas analfabetas, mas que só conseguiam ler e entendiam tudo. Ainda pregava. Mas se botar outra coisa, não conseguia ler nada. O que é isso, pastor? Dependência do Espírito Santo. Eu quero entender. Deus fala comigo, me mostra, me dá um entendimento. E Deus dá ou não dá? Dá. Você e eu precisamos estar atentos àquilo. Às vezes Deus está falando, Deus está dando mensagem no dia, mas a gente passa de sopetão por cima. Não passe mais. Sacuda o teu irmão e diga assim, presta mais atenção. E aí a gente termina lendo ali, e nisso persevera, naquilo que ele te falou, o teu coração, que ardeu o coração, persevera nisso. Não sendo ouvinte o quê? Esquecido, mas fazedor da... Lembre-se de uma coisa, sempre vai ter uma aplicação pessoal. Deus não te deu um versículo para os outros. Primeiro Deus deu um versículo para você. Aí, sabe qual é o mal do religioso? Posso te falar qual é? Todas as palavras que ele recebe, sempre é para alguém. Nunca é para ele. Para ele gosta daquele negócio. Hoje em dia melhorou ainda mais para esse povo, sabia? Porque agora tem a mensagem virtual. Eu nunca vi uma mensagem virtual dizendo assim, larga o pecado. Não, só tem coisa boa, irmão. Quem é do tempo da caixinha de promessa? Quem é do tempo? Naquele tempo ainda tinha os negócios ali no meio, de correção. Alguns pegavam assim, e não, isso daqui é para fulana, não, Deus é para mim, sou eu, não. Aí pegava, não, esse daqui é para o show, não é isso não. Aí quando pegava, eu sou contigo, glória a Deus, aleluia. Deus falou comigo antes. Não é isso que acontece agora no celular? A maioria, quando você abre lá o aplicativo, mensagem do dia, vem o quê? Duvido que venha uma correção, duvido. Só vem coisa o quê? Eu sou contigo, te levanto, sustento meu braço forte, por aí vai. O que nós estamos falando aqui, meu irmão, aquela palavra que arde no teu, que você às vezes até se constrange.
Eu errei. Eu pisei na bola. É aquele momento que você abre a Bíblia, você dentro do seu quarto, jovem, lá no seu quarto. Pastor, na minha casa, o único momento que eu tenho paz é no banheiro. Então, no banheiro, pode ir lá, Deus vai ser contigo ali também. Se abriu a Bíblia, irmão, Deus começou a falar. Às vezes a lágrima até o quê? Ah, pastor, não está adoecendo, não está rolando, é porque está faltando ali dedicar, irmão. Ah, pastor, li, está lido e tá bom, pastor, já li o de hoje. Você acha que desse jeito a sua vida vai o quê? Não vai mudar. Você vai continuar perdido que nem cego onde? Faltou entendimento. Deus, eu lembro, irmão, quando eu comecei a fazer isso, eu lia, não entendia nada. Aí eu orava, eu não entendi nada, nem de novo, lia. Irmão, foi uma guerra, até quando começou a abrir. Eu comparo isso, sabe o quê? Olhe para cá, estou finalizando com você. Alguém que ficou cego. E aí, gradualmente, ele começa a enxergar as primeiras luzes assim. Aí o negócio vai abrindo, vai abrindo. Ou até você quando sai de um lugar escuro. Ou você está num lugar escuro e alguém acende a luz. Acendeu a luz. Como você fica no momento? Você fecha o quê? Não é? Começa a abrir devagarzinho a vista. É assim que começa o entendimento da palavra de quem? E Deus está te dando essa palavra porque Ele vai abrir muito teu entendimento nesses dias. Você vai começar a enxergar coisas que você nunca viu nesses tantos anos de vida que você tem. Quem recebe isso, diga glória a Deus. E para a gente concluir agora, o texto ainda diz, ó. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Ouça isso. Essa pessoa, será bem sucedida, será abençoada no seu. Quem quer felicidade, diga aleluia. Tem que ter mais o quê? Bíblia. Quanto mais palavra, mais entendimento, mais você será abençoado. Diga glória a Deus. E eu finalizo com você lendo Mateus 19, versículo 8. Mateus 19, versículo 8. Foi o que Jesus foi trazer. Princípios. Aquilo que Ele determinou. Vem comigo. Mateus que eu falei 19, não é isso? 8. Vamos lá? Mateus 19, 8 vai dizer: disse-lhes Ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi o quê? Olhe para cá. Pessoas que se afastam da palavra de Deus, o coração começa a ficar o quê? Duro. Ele já não quer mais seguir o que está escrito, ele quer fazer a sua própria vontade. Talvez você conheça muitos crentes com o coração o quê? Mas é decisão minha e sua se a gente vai ser do mesmo jeito. É decisão sua e minha se a gente vai pelo mesmo caminho do divórcio, da separação, da morte. Não. Eu quero o caminho da vida. Quem quer o caminho da vida? Então busque mais da palavra de Deus. Aplauda Ele bem forte que Ele é. Aplauda Ele mais forte que Ele é poderoso. Glória a Deus.